Olá, seja bem-vindo ao canal do Quaresma, conteúdo de direito do consumidor aqui no YouTube. Toda terça e quinta, 20 horas, você tem vídeo novo e eu preciso, claro, te convidar, se você ainda não está inscrito, para se inscrever, ativar o sininho, receber as notificações, ficar bem informado sobre direito do consumidor. Hoje eu quero falar com vocês sobre temas que têm repercutido no nosso dia a dia, que na verdade nos fazem refletir, pensar sobre o direito do consumidor. E claro, você sabe, a gente já disse aqui, o direito, longe que está de ser uma ciência exata, ele não tem resposta pronta e acabada para todas as situações, para a dinâmica dos fatos, como eles se desenvolvem e acontecem no dia a dia. E alguns casos, portanto, algumas situações, quando ocorrem, nos fazem pensar, refletir e buscar a seguinte análise, né? Será que isso tem previsão na lei? Será que isso está no código aqui, na nossa praia, no Código de Defesa do Consumidor? Eu quero hoje tratar contigo de um caso que chamou a atenção em relação à postura do fornecedor. Nós já falamos aqui sobre práticas abusivas, eu quero ainda falar com você sobre cláusulas abusivas, mas quando trabalhamos as práticas abusivas, vimos que lá nós temos um rol exemplificativo, isto é, as práticas mais comuns, corriqueiras, mais frequentes que são adotadas pelo fornecedor. Ali está longe de um exaurimento em relação a estas práticas, um esgotamento do assunto, pelo contrário. Recentemente, no entanto, e portanto, nós tivemos uma situação que colocou todo este assunto novamente em voga, trouxe à tona a questão das práticas abusivas. Eu me refiro à bandeja de carne sem carne de uma grande rede de hipermercados que adotou esta conduta para certas lojas. Talvez você me pergunte, mas isso já não acontece em relação a outros produtos? É muito comum na parte dos destilados, bebidas alcoólicas, que tem um valor maior, que tem um valor considerável, a exibição apenas da embalagem. Você tem a embalagem do uísque, mas não tem o uísque. Você tem a embalagem do vinho, mas não tem o vinho. Enfim, justamente porque quer-se evitar furtos no estabelecimento, o fornecedor quer garantir a segurança e, na verdade, evitar prejuízos por conta disso. É uma prática, de certa forma, comum e adotada como padrão para as lojas que compõem aquela rede, eu diria para as lojas de um modo geral. Na verdade, esta conduta ela não é adotada por uma única rede, por um único estabelecimento. É algo já disseminado no mercado de consumo. E me parece, não há nenhum problema em relação a isso. Basta o consumidor retirar a embalagem da prateleira, da gôndola, passar no caixa e depois receber o produto mediante pagamento que ele fez. A questão em tempos de pandemia que se coloca é de um outro produto, longe de ser um produto supérfluo ou uma bebida alcoólica aqui, mas a carne como um item que passa a ser comercializado e foi comercializado sem que ele estivesse na embalagem. É isso mesmo, né? Nós temos a embalagem de carne sem carne, então ali vem a especificação do tipo de carne, o preço do quilo, a pesagem, sem que ali estivesse o produto, sem que ali estivesse a carne. Ele passa, o consumidor passa com essa bandeja vazia no caixa e depois então ele recebe o produto, às vezes tendo que enfrentar uma fila ou não, mas esse procedimento adotado por essa rede de hipermercados. E qual é o ponto aqui? Você não falou que pode para bebida alcoólica, não poderia para carne? Bom, já falamos da diferença de um item para o outro, da questão de ser ou não supérfluo, mas mais do que isso, e aí me parece que é o ponto que força essa nossa reflexão e que nós precisamos sempre estar atentos, já que há essa dinâmica envolvendo os fatos que dizem respeito ao direito do consumidor. Primeiro, essa conduta ela foi adotada como procedimento padrão pelo fornecedor? O fornecedor passou a adotar este procedimento em relação a todas as suas lojas? Ou isto foi feito de forma seletiva para lojas que apresentassem, na visão dele, um risco maior? E esta escolha feita levando em consideração a região. Então nós temos para regiões mais carentes uma postura
que coloca em xeque essa lisura do consumidor, e para regiões mais nobres, a postura que já se adotava antes, ou seja, a bandeja de carne sendo comercializada com carne. Vejam que o problema não está apenas na adoção desse procedimento, mas na discriminação que se faz em relação ao consumidor. É como se nós rotulássemos que todos aqueles consumidores que frequentam determinado estabelecimento ou a loja localizada em determinada região fossem suspeitos. Afinal de contas, para aquela localidade, um procedimento é tido como padrão. Para outras localidades, o procedimento não sofreu alteração, mudança alguma. E isso, claro, pode sim gerar uma discriminação em relação ao tratamento dispensado pelo fornecedor aos seus consumidores. Fica aqui a reflexão. Eu trouxe o tema e fiz questão de abordar o assunto para que nós pensemos a respeito, já que, claro, não há uma resposta padrão prevista no Código de Defesa do Consumidor. Temos que, a partir da análise do que é prática abusiva e das situações que podem gerar esta abusividade, encaixar ou não casos como esse, situações como essa. E para você, essa prática é uma prática nociva? É uma prática abusiva? Viola direitos do consumidor? Coloca o consumidor numa situação de inferioridade ou de discriminação? Comente aqui comigo, traga a sua opinião, vamos repercutir esse assunto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.